o seu semelhante. Roger estava sozinho diante desses 4 cruéis assassinos. Ele estava coagido. Talvez ele tenha implorado: por favor, não me matem, eu tenho família. Mas houve, por parte desses assassinos, alguma piedade? Não houve. E a materialidade disso se comprova com o corpo de Roger dilacerado, encontrado na caverna. Usar-se de antropofagia justificaria se alguém ali já estivesse morto, o que não foi o caso. Ninguém ali pensou em deixar um morrer primeiro. Numa lei igualitária, não subsiste a lei do mais forte em detrimento do mais fraco, como é a do justnaturalismo. E só mais uma pergunta: seria para o bem comum sacrificar um em favor da maioria? É questão de interpretação. A lógica não prova, mas diante da prova subsiste a lógica de acordo com a lei. Numa lei que compreende que se deve preservar a vida humana, deve-se então preservar a vida humana, porque é mais justo. Sabemos que é muito mais fácil buscar a solução para os nossos problemas quando podemos sacrificar o bem de outra pessoa, como frequentemente observamos no nosso cotidiano. O fato é que o indivíduo não possui na sua essência o verdadeiro altruísmo. Este deve ser aflorado. E as pessoas não pensam 2 vezes em se proteger daquilo que lhes ameaça, ainda que para isso tenham que sacrificar um inocente. Mesmo que para isso retirem da família o direito e a felicidade de viver em harmonia. Mesmo que seja possível, por um lapso de tempo, pensar e veredar por outra alternativa, disponibilizando um ganho minorado em virtude da divisão necessária. Peço a vocês, meus caros, para que em nenhum momento durante esse julgamento se esqueçam de que Roger foi brutalmente assassinado por seus 4 amigos, que se alimentaram covardemente de sua carne. Obrigada. Cumprimento a excelentíssima juíza, os promotores, os jurados e a todos aqui presentes de hoje. Começo relatando os autos, conforme se consta, que 5 pessoas, em determinado dia, não era só o trabalho deles, senhores, mas sim um hobby pessoal de cada um. Então, pensando que não iriam ficar mais de 1 ou 2 dias dentro da caverna, puderam sim levar poucos e escassos mantimentos para a permanência lá dentro. Ainda adentrando a caverna, houve um acaso natural, em que pode-se perceber um desmoronamento, impedindo a saída dos mesmos de dentro da caverna. Lá dentro, em meio à escuridão e silêncio e escassez de comida, ficaram 20 dias até conseguir uma comunicação em um rádio amador que um deles teria levado em sua bolsa. Ali, começando a sua comunicação com os demais fora da caverna, pediram para tentar conversar com médicos lá fora. Assim lhe foi prestado. Começando a conversar com um médico, lhes foi perguntado por Roger, e sim, teve um contato oral, como consta nos autos, e não só por mensagens. E foi evidenciado que Roger fez a comunicação. Então, ele comunicando, perguntou se haveria sim a capacidade de sobrevivermos mais um tempo sem alimento. E como foi dito pelo outro membro lá fora, só ficariam mais ou menos mais 10 dias depois dos 20. Então, não teria mais possibilidade de sobreviverem lá dentro por mais 10 dias. Então, após esse tempo, mais 8 horas, voltou-se a comunicação após um debate certamente dito dentro dos autos. Ali se foi perguntado a ele se haveria possibilidade de sobrevivência por mais esses 10 dias se um desses desse a sua vida para alimento dos demais. Ali, um dos médicos insinuou positivamente que sim, haveria possibilidade da vida de eles de mais 10 dias, no caso. Então, senhores, após um jogo proposto por Roger Waitmore, ele disse: ele teria 2 dados. Moça desistiu e eles comeram meu marido. Voltando ao caso, Ordem no tribunal, senhores. Ele disse que teria 2 dados no bolso e propôs um jogo aos demais ali propostos. Então, eles jogariam o dado, e o que tirasse o número menor
dentre eles seria o que doaria a sua vida para os demais. Após os 4 primeiros terem jogado, o Itmor disse que não jogaria mais. Então um deles, tomando os dados da mão dele, disse: então eu irei jogar por você. Não havendo uma negatividade por parte de Roger, ele o jogou. Assim a vida de Roger foi dada heroicamente para salvar 4 vidas, senhores. E essa... Senhora, ordem no tribunal, senhora. Continuando. Ali, naquele jogo, e após a morte de Roger, sim, foi um ato heróico. Roger aqui é um herói e não somente uma vítima. E esses meus 4 clientes aqui, não são assassinos, são uma vítima do Estado, senhores. Porque eles foi mencionado nos autos que pediram sim o auxílio de algum jurista lá fora. E lhes foi negado isso por parte dos autos. Ninguém quis se pronunciar se era certo ou incerto o que eles iriam fazer, mas da mesma forma fizeram por ordem de natureza. O ser humano precisa viver. Então após isso, vocês querem mesmo matar mais 4 pessoas e destruir o legado heróico? Porque até onde eu sei, o ponto heróico dele só vai viver eternamente enquanto esses 4 pessoas viverem. É isso. Com a palavra a defesa. Caros jurados, foi esse o silêncio que o Estado teve para ajudar essas 4 vítimas sentadas aqui junto a Roger. O Estado em nenhum momento nos ofereceu ajuda. O Estado se calou, assim como eu fiz no começo do meu debate. Eu e minha equipe estamos trabalhando nesse caso nos últimos 2 meses, dia após dia, incansavelmente, para mostrar a todos que esses 4 são heróis, são vítimas do abandono do Estado. Eu citarei para vocês um exemplo que houve no Chile, um caso de desmoronamento. Em 5 de agosto de 2010, ocorreu um desmoronamento em uma mineração no Chile. 33 mineradores ficaram soterrados a 700 metros, sendo que a temperatura chegava a 40 graus e a umidade era muito elevada. Lá dentro daquela caverna dos mineradores era uma sauna, não teria como sobreviver. No mesmo caso dos exploradores. Mesmo sabendo que a chance de acharem os mineradores com vida era remota, o Estado não desistiu em nenhum momento em resgatar aqueles homens. Eles ficaram os primeiros 17 dias sem comunicação. Mas mesmo assim o Estado não desistiu. E no 17º dia eles acharam onde os mineradores estavam. E com uma broca eles perfuraram o solo e enviaram comida dentro de uma cápsula. Por que o nosso Estado não ofereceu esse tipo de trabalho? O Estado se negou, se calou, ninguém quis falar naquele momento. Cabe a mim ressaltar que, graças à insistência do Estado, naquele momento os mineradores, não houve sequer a hipótese do sacrifício de uma das pessoas. O Estado deu total apoio. Qual a solução que, no caso dos exploradores, o Estado deu? Nenhuma. Pois o resgate, quem pagou foi a própria Associação dos Exploradores. Em nenhum momento o Estado foi e bancou o resgate deles. Simplesmente os abandonou. O que viria a acontecer? Quando um de nós é abandonado, não recebe uma resposta, nós já ficamos tristes. Imaginem o momento daquelas 5 pessoas sendo ignoradas. Não teria o que fazer. Eu convido a todos a refletir sobre o total descaso do Estado nesse momento que os exploradores estavam. Com a palavra a defesa. Gostaria de cumprimentar a ilustríssima juíza aqui presente, junto com os meus colegas da promotoria e os jurados,
Estamos aqui presentes nesse tribunal para pôr os pontos de vista das vítimas. E gostaria de pedir permissão para poder ler uma parte da Constituição dos Estados Unidos, o artigo 5 da Constituição de 1776. Ninguém será detido para responder por crime capital ou outro crime infamante, salvo por denúncia ou acusação perante um grande júri, exceto em tratando de casos que, em tempo de guerra ou perigo público, ocorram às forças da terra ou mar, ou na milícia, durante serviço ativo. Ninguém poderá, pelo mesmo crime, ser 2 vezes ameaçado, em sua vida ou saúde, nem ser obrigado a qualquer processo criminal a servir de testemunha contra si mesmo, nem ser privado da vida, liberdade, dos bens, sem processo legal, nem propriedade privada poderá ser expropriada para uso público sem uma justa indenização. Gostaria de salientar a parte da Constituição na qual fala, nem ser privado da vida, liberdade, bens, sem processo legal. Exposto isso, podemos dizer que o acontecido na caverna não foi um processo legal, assim como a promotoria provavelmente dá, mas sim um processo legítimo. Sendo assim, gostaria de explicar para os jurados como a nossa Constituição foi promulgada. Em 1776, uma Assembleia Constituinte foi reunida com o intuito de desenvolver uma Constituição para o nosso país. Nessa Constituição, foram espelhados os desejos do povo americano, tornando assim a Constituição legítima perante a sociedade e, posteriormente, legal. Sendo assim, gostaria que os senhores jurados imaginassem comigo. Na caverna que se encontrava 5 vítimas, completamente isoladas do mundo exterior, sem amparo do Estado, somente com o amparo da associação na qual faziam parte. Podemos dizer que, a partir desse momento, essas pessoas formaram uma comunidade paralela à nossa sociedade, na qual foram criadas normas e morais entre os indivíduos. Como, por exemplo, o contrato social que Roger Whitmore e seus amigos firmaram. Em nenhum momento, fazendo assim, a legitimidade fosse respeitada em nenhum momento contradita. Como já exposto, nossa Constituição se baseia na legitimidade da nossa sociedade. Então, podemos confirmar que a Constituição dos Estados Unidos não foi em nenhum momento desrespeitada, pois, como dito no artigo 5 da Constituição, esse processo aconteceu, foi completamente legítimo, fazendo-se assim legal. Gostaria de deixar implementado aqui um filósofo iluminista que foi a base para a formação da nossa Constituição, Jean-Jacques Rousseau. A razão forma o homem e o sentimento o conduz. Muito obrigado. Com a palavra a defesa. Boa noite. Estamos aqui para apresentar a vocês os fatos que realmente aconteceram. Que estas são, sim, 4 vítimas que foram abandonadas pelo Estado. 12 de outubro de 1972. Um fato semelhante. Foram mais de 30 pessoas deixadas à deriva no... Mais de 30 jovens deixados à deriva na Cordilheira dos Andes, que tiveram, sim, que consumir carne humana. Esses jovens ficaram mais de 72 dias ali presos. Sim, após esses 72 dias, o Estado deu o suporte necessário para eles. Este Estado aqui presente, que querem julgá-los como culpados de um crime que não cometeram, estão totalmente sem nexo. Após 20 dias, os exploradores estavam, sim, sem sanidade mental, sem condições para pensar em leis e nos atos que eles iriam cometer. Roger, aquele que propôs a ideia dos jogos, era com mais senso, o mais necessário. Quando passado para dentro da caverna, foram surpreendidos pelo Estado de Direito, que foi negado quando o Estado acabou negligenciando o que eles precisavam. E ali sim se impôs um estado de natureza. Esse estado de natureza é aquele mesmo onde você cria um contrato social onde as pessoas podem assumir os seus próprios atos. Um desses contratos sociais que eu posso citar para vocês, senhores promotores, é sim um contrato firmado no Brasil com Dom Pedro I, quando ele, às margens do rio Ipiranga, proclamou a independência do Brasil. Sim, aquele foi um contrato social. Roger deu a ideia dos exploradores sacrificar, mas quem deveria ser o culpado deveriam ser os promotores, não eles. Desculpa.
Defesa para o fechamento. Boa noite, gostaria de cumprimentar a todos aqui presentes. Gostaria de saudar a excelentíssima juíza que tem mantendo a ordem na casa com total imparcialidade e aos jurados que estão aqui presentes, que têm a força maior aqui nesse tribunal, que pode decidir sobre as quatro vidas aqui presentes. Eu vim consumar a posição da defesa, que é uma posição totalmente humanista. Eu queria deixar claro aqui para vocês que é uma posição fácil de defender. É uma posição fácil de defender por quê? Porque nós trabalhamos com a lei de fato, nós não trabalhamos com a letra da lei apenas. Que houve o abandono de Estado, e isso é muito claro, né? E eu queria só fazer uma citação de praxe aqui, que no início do debate, o nosso amigo da promotoria, ele falou que Charles Darwin disse que o mais forte no sentido de... o mais forte sobrevive. Mas eu queria falar para vocês que ele fez uma interpretação mal da citação de Darwin. Darwin diz que o mais forte sobrevive porque o que mais se adapta à situação consegue ter chance de sobrevivência. Eu vou deixar alguns fatos aqui mais claros para vocês. O médico, após o desmoronamento que ocorre, onde morreu mais 10 operários, né, que vocês já estão a par, após isso ele falou que se eles ficassem mais 10 dias dentro daquela caverna, seria a chance quase escassa de sobrevivência. Já o presidente da comissão de resgate, mesmo que ele não quisesse pronunciar a contragosto, ele falou que sim, se fosse consumado o ato, eles conseguiriam provavelmente viver mais 10 dias. Eu queria deixar para vocês que a atitude foi proposta por Roger Whitmore. Casualmente ou não, ironicamente ou não, ele carregava com ele os dados dentro da mochila, senhores. Eu queria deixar aqui também que Roger, magicamente, ele hesitou em desistir. Ele não desistiu, como a promotoria falou aqui. Ele só hesitou porque, por exemplo, assim, pensem comigo, ele foi o último a jogar os dados. Ele vendo que os seus amigos tinham um número alto, ele pensou que seria... as chances dele vencer seriam um pouco baixas. Quem jogou o dado por ele, pode falar para vocês depois mais detalhadamente, foi o nosso réu Pedro, que está aqui presente. Eu queria citar também a posição do jurista que contém nos nossos autos, o Truppen. Ele afirmou: penso que podemos, portanto, presumir que alguma forma de clemência será concedida aos acusados. Se isso for feito, será realizada a justiça sem debilitar a letra da lei ou o espírito da nossa lei. Página 8 dos autos do nosso PDF. Eu queria perguntar para vocês, os nossos amigos aqui, que vocês já pararam para pensar como que a lei surgiu, a lei foi feita de quê, a lei foi feita para quê e para quem, e a gente tem que falar sobre isso, porque o que ocorreu dentro daquela caverna foi um acordo social. Eu queria falar aqui que o ordenamento jurídico, eles falaram que a gente tem que decidir a lei estabelecida no nosso condado, mas a gente não tem que botar nossas posições morais. Eu queria fazer uma pergunta: a lei que nós defendemos é uma lei imoral? Fica para vocês pensarem aí, né? Já a posição de contratos sociais, pensadores do ano de 1600 a 1900 defendiam que as leis surgidas eram sim contratos sociais, eram leis que eles se reuniam, a sociedade si próprio se reunia para formular a lei. Tem quem discorde, tem quem diga que isso não está na nossa história. Mas Jacques, Rousseau, Hobbes e John Locke, eles estudam um caso que levou a sociedade a formar regras para realmente defender a vida social, como vocês concordam comigo. Eu queria falar também que se a promotoria for contra a esse princípio, eu queria perguntar para eles qual é o argumento deles, porque se eles vão contra esse princípio, eles têm um princípio totalmente ditador, que só alguém faz a lei, só alguém promulga a lei, a lei é feita só por estudiosos, não é feita para o bem da nossa sociedade proposta. Eu queria falar para vocês que a atitude honrável de Roger Whitmore da sua vida, eu posso fazer até uma analogia, eu sei que o Estado é laico. Mas o Estado é laico por quê? Ele é laico porque ele deixa a gente posicionar várias religiões. Eu queria fazer uma analogia de Jesus Cristo, como nós temos aqui presente um padre. Queria fazer a analogia que Cristo, ele também deu a sua vida a favor de muitos. E foi o que Roger Whitmore acabou consumando naquela... apesar de faltar a sorte, ele acabou consumando naquela caverna. E eu queria deixar claro aqui, nossos amigos, que se nós
condenarmos mais essas 4 vidas à forca, que é a nossa pena máxima, nós estaríamos jogando um legado no lixo. Já temos no total de 11 mortos, 10 operários mais Roger Whitmore, e totalizaríamos uma chacina, que são 15 mortos. Nós estaríamos jogando o legado de Roger Whitmore no lixo. O Roger, se vocês perguntarem aqui para os amigos dele que estavam fazendo a escavação, por que ele estava fazendo aquela escavação? Se ele não gostasse de viver, não gostasse realmente da vida, se ele não gostasse de fazer o seu hobby, ele estaria em casa comendo paçoca e jogando videogame. Ele não estaria naquele momento escavando com seus amigos. Então eu queria deixar claro aqui que o Whitmore, ele realmente queria deixar o seu legado, e eu acredito que o legado de Whitmore, ele se consuma na permanência da vida dos 4 réus aqui presentes. Mesmo que seja feito a justiça a eles, mas eu lhes pergunto também que justiça. Na minha posição, não como advogado, mas na minha posição como pessoa, a justiça a eles é realmente eles derem continuidade à sua vida. Mesmo sabendo dos problemas psicológicos que eles podem acarretar depois do acontecido, eu acredito que se a justiça realmente, de fato, fosse feita, era a continuidade da vida deles. Eu queria também deixar claro que eu queria fazer só uma suposição. Se eles não estivessem dentro do nosso ordenamento jurídico, talvez eles não estariam nem sido julgados a penalidade máxima, como já foram julgados em primeira instância, e agora estamos em segunda instância. Talvez a lei deles seria prorrogada por o que eu acho cúmulo, prisão perpétua, ou poderia ser promulgada por reclusão de anos. Só deixar para vocês. E eu peço também que considerem a minha suposição e a posição da defesa